Olá! Você decidiu comprar uma Xara Picasso e está com medo de escolher uma Xara Picasso maquiada, judiada, que não esteja em real bom estado? Então fica acompanhando essa série de vídeos que nós vamos estar dando algumas dicas em relação à compra da sua Xara Picasso. Tem outro vídeo aqui embaixo na descrição, vai lá e assiste, mas depois fica acompanhando esse vídeo aqui. Então vamos ver o que olhar numa Xara Picasso antes de comprá-la? Fica acompanhando o vídeo. Em relação ao valor, você tem que ter em mente que você precisa ter um valor a mais do que o valor que está sendo pedido no veículo. Então, assim, é importante você, um exemplo, se a Xara Picasso está custando 20 mil reais, você tem que ter uns 22 mil reais. Por quê? Porque só com documentação você vai gastar para transferir essa Xara Picasso para o seu nome uns 700 reais. Se ela não estiver com a placa Mercosul, se tiver alguma pendência, até porque esse carro vai passar por uma vistoria, uma mudança de documentação e você vai precisar dessa quantia. Então vá sabendo que você não pode ter exatamente o valor do veículo. E também, quando você adquirir a sua Xara Picasso, você vai precisar fazer uma manutenção inicial. Não é uma revisão enorme, mas uma manutenção inicial. É interessante que você também cheque antes de você ir ver um veículo, como é que está a documentação desse carro. Existem sites de pesquisa, empresas que olham para você, não vou citar aqui o nome, você que pesquisa sobre carro, tem algumas empresas aí que fazem um excelente trabalho de verificar se tem pendências. Você pode consultar a placa desse seu veículo, desse veículo que você está olhando. Tente confirmar essa real documentação, essa documentação ok do carro antes de você ir fazer a avaliação. Se você está procurando por aplicativo ou propaganda, ou a pessoa que está te vendendo a Xara Picasso postou, às vezes posta só foto. Então outra dica que eu dou para você também é pedir para essa pessoa que está te vendendo fazer um vídeo do carro. Faz um vídeo do carro antes de você negociar qualquer coisa, antes de você ir ver o carro, porque assim, às vezes as fotos dá para você dar uma maquiada, dar uma melhorada nas fotos, pegar as melhores partes do carro, o que está mais inteiro. Mas se você está querendo comprar uma Xara Picasso em bom estado, você tem que pedir para esse proprietário fazer um 360 graus pelo carro, dar uma filmada em volta, filmar esse interior para você. Na filmagem não tem como ele camuflar muitas coisas, então se ele está te interessado em vender esse carro, ele vai topar fazer essa filmagem para você só se direcionar para a compra desse carro quando você tiver certeza do real estado do carro, que ele está como as fotos. É interessante também você ter uma noção de que se esse carro está com a quilometragem condizente com o ano desse veículo. Por quê? O brasileiro roda em média 10 mil quilômetros por ano. Então você vai fazer uma base, se essa quilometragem desse carro está com a quilometragem muito elevada ou baixa demais, fique de alerta. Procura também já saber do proprietário qual era o uso que ele fazia desse veículo. Se ele pegava mais estradas e na semana esse carro ficava parado, ou se era um carro para trabalho, se era um carro para rodar no dia a dia, se pegava muita estrada carroçal. Em termos de quilometragem, desconfie se essa Xara Picasso que você está olhando está com uma quilometragem muito diferente das outras de ano semelhante. Se possível, se você tiver um mecânico de confiança que possa ir com você até o local para dar uma avaliada nesse carro, tudo bem. Mas você só vai levar esse mecânico se você tiver, né? Porque normalmente a gente não tem muitos que não tem esse mecânico que tenha disponibilidade para ir olhar um carro com você. Mas se você tiver a disponibilidade de um mecânico amigo seu ou de um mecânico de confiança tirar um tempinho para ir olhar um carro com você, isso é muito bom, muito positivo, porque aí vai fazer uma avaliação com bastante critério. Se você tiver como pegar esse carro e direcionar para essa oficina de confiança para fazer uma pré-compra, então isso é muito importante. Se o proprietário dessa Xara Picasso tem certeza de que ela está em bom estado, ele não vai ter medo disso, porque aí você vai checar o que realmente está precisando, vai poder erguer esse carro. Se não puder fazer isso, você vai ter que procurar outros meios de dar uma olhada como é que está esse carro. Não tenha receio de se abaixar embaixo do carro para ver como é que está ele. Não tenha receio de fazer perguntas a esse vendedor. Quando você for olhar a Xara Picasso,
você peça ao vendedor para não ter ligado esse veículo. Se você pudesse direcionar até onde o carro vai estar, para você fazer, ligar esse carro pela primeira vez, funcionar esse carro pela primeira vez no dia, isso é muito interessante. Por quê? Se o carro tiver algum problema de correias frouxas, se tiver algum problema em correia, ou se o carro estiver fazendo algum barulho estranho, às vezes o carro está fazendo barulhos de máquina de costura, um tec-tec diferente, então ele vai mostrar no momento que o motor está frio. Quando o motor aquece, mascara muito problema de motor. É melhor do que o proprietário se dirigir até você, o motor já vem aquecendo e pode mascarar alguma coisa. Então você se direciona, se possível, até onde esse veículo está, para que você mesmo ligue esse carro pela primeira vez no dia, para você ver se ele pega de primeira vez, se ele tem trabalho para pegar ou não, se ele está fazendo barulho de máquina de costura ou não, se ele está fazendo barulhos de correia, para você ouvir um pouco o motor. Até você, se não tem muito conhecimento com carros, nem todo mundo é especialista em comprar carros, especialista em carros. Então, assim, você vai tentar ouvir se não acha alguma coisa estranha. Se você tiver já olhado alguma outra Xara Picasso, melhor ainda, porque você vai poder comparar com a segunda Xara Picasso. Então, o barulho da Xara Picasso, o barulho do motor, ele não é um motor ruidoso, ele não é um motor barulhento demais, é um carro muito de motor bem silencioso. Então, você tenta olhar se tem barulhos estranhos nesse motor. E isso se você não conseguir um mecânico para olhar esse carro para você. Parte elétrica. Na parte elétrica da Xara Picasso, você vai verificar se tem algum fio escapado demais, se tem coisas que deixaram de funcionar. Questione se a pessoa que está vendendo esse carro, olhe se todas as luzes estão acendendo, se acende luz de porta-mala, luz de porta-luva. Peça para abrir lá o capô do carro e veja se tem fiação solta demais exposta, mostrando que é um carro muito chafurdado, mexido. Arrefecimento. Você vai procurar olhar lá como é que está esse líquido de arrefecimento, esse reservatório. Tem vídeo aqui no canal, vou deixar link aqui embaixo. Já tem vídeo que eu mostrei a limpeza que eu fiz no sistema de arrefecimento da minha Xara Picasso, que não estava tão legal. Então, assim, se o proprietário deixa o reservatório com aditivo, se ele está bem limpinho, esse reservatório, se dá para olhar através do reservatório líquido, ou ele tem algum comprovante de que fez essa manutenção, isso é um ponto muito positivo, porque um dono cuidadoso de carro francês, ele sabe que carro francês não pode usar água de torneira e nem usar água comum lá no reservatório. Não tem problema você abrir a tampa do reservatório, abra lá se você não consegue enxergar, olhe para dentro, veja se tem muito vestígio de borra, de lama, de água suja. Então, se tiver assim, já mostra que esse dono não foi tão cuidadoso e deverá ser uma das suas prioridades na manutenção dessa Xara Picasso. Se você está olhando esse carro na garagem, então veja se tem alguma marca de óleo, se dá algum indício de vazamentos nessa Xara Picasso, se tem alguma gota, alguma coisa que mostre vazamentos. E se for um vazamento pequeno, se for nessa tampa de válvula, tem inclusive vídeo aqui no canal mostrando esse vazamento que deu na minha, estava começando, e eu resolvi esse vazamento nessa tampa de válvula do motor, que pode acontecer, é fácil de resolver. Vê aí um vídeo, tem vídeo aí, vai dar uma olhadinha, mas você vai dar uma volta nessa Xara Picasso, procura ir com os vidros baixados, procure ir com o ar-condicionado desligado, não vá com o som ligado, para que você escute se a suspensão está trabalhando direitinho, se tem barulhos em suspensão, se tem essa barulheira toda, e você for andar na Xara Picasso com os vidros fechados, você não vai ouvir direito. A Xara Picasso tem um isolamento acústico muito bom, então você não vai ouvir. Então você vai andar com essa Xara Picasso em ruas esburacadas, passar por lombadas, para ver como é que está essa suspensão. Carro francês tem a fama de ter suspensão muito frágil, não é tudo isso que fala, ele tem até vídeos aí falando sobre isso no canal, vou deixar todos esses links aqui, e também se o controle de temperatura está funcionando direitinho. Tem também vídeo aqui que eu falo no canal sobre essa temperatura, como deve trabalhar a temperatura
da Xara Picasso. Assiste aí se você não assistiu. Vou deixar na descrição e vou deixar também nos comentários fixos. Carro puxa para a esquerda ou para a direita, solta um pouquinho o volante por pouco tempo, viu? Você não vai bater o carro dos outros. Você vai soltar um pouquinho esse volante para verificar se esse carro está com algum problema de alinhamento, tá? Então, essas foram algumas dicas que eu dei para você. Tem mais vídeos no canal, tem mais vídeos inclusive sobre esse assunto, tem mais 2 outros vídeos. Assiste aí. Tchau, tchau.